A mais de 3.000 metros abaixo da superfície, onde a luz nunca chegou e o tempo aprende a parar, algo desperta do esquecimento. O sonar não encontra apenas metal, encontra silêncio acumulado. Um silêncio espesso, comprimido por décadas, que envolve o casco como um sudário. Ali, no frio absoluto das profundezas, repousa um submarino nazista, curvado, ferido, mas ainda inteiro, como se estivesse esperando. A água é negra, imóvel, pesada. Não há correntes, não há ecos. Apenas a presença daquele corpo de aço, coberto por colônias de vida, que não existiam quando ele afundou. O submarino parece respirar devagar, rangendo sob a pressão, guardando segredos que jamais deveriam emergir. Ele não é apenas um destroço, é um sobrevivente do passado, um fragmento intacto de uma guerra que o mundo jurou compreender. Por anos, acreditou-se conhecer sua história. Relatórios, mapas, registros oficiais. Tudo parecia encerrado. Mas o oceano não confirma verdades humanas. Ele as testa. E quando os holofotes da equipe de exploração finalmente atravessam a escuridão, revelando escotilhas fechadas, compartimentos preservados e sinais inesperados no interior, uma certeza começa a ruir. O submarino não morreu como disseram. Ele caiu em silêncio, e o que ficou dentro dele contradiz tudo o que acreditávamos saber. Se este submarino realmente afundou como os registros afirmam, por que suas escotilhas permanecem seladas por dentro? Por que não há sinais claros de evacuação, nem o caos típico de um abandono desesperado? O que fez sua tripulação escolher o silêncio absoluto em vez de tentar retornar à superfície? Que missão era essa, capaz de apagar homens experientes dos relatórios oficiais e reduzir sua última viagem a uma nota de rodapé? Por que a posição do naufrágio não coincide com os mapas de combate da época? E, acima de tudo, o que explica os objetos encontrados em seu interior, itens que não pertenciam àquele teatro de guerra, àquele ano, àquela versão da história? Seria um erro administrativo, enterrado sob camadas de burocracia e derrota? Ou uma operação tão sensível que precisou morrer junto com seus tripulantes? Quando um submarino leva suas respostas para o fundo do oceano, resta uma pergunta inevitável: quem se beneficiou do seu desaparecimento? Ele nasceu longe do oceano que um dia o engoliria. Em um estaleiro alemão envolto por névoa industrial, martelos pneumáticos e o cheiro constante de óleo queimado, o submarino começou a tomar forma no final da década de 1930, quando a Europa respirava uma paz frágil, prestes a se romper. O aço era moldado com precisão quase obsessiva. Cada rebite, cada solda, cada válvula carregava a promessa silenciosa de supremacia naval. Seu projeto refletia a mentalidade de uma nação em preparação total para a guerra. Casco resistente, autonomia estendida. Compartimentos apertados pensados para longas patrulhas no Atlântico. Não era feito para conforto, mas para persistência. Para desaparecer sob as ondas e permanecer invisível por semanas. Os engenheiros o tratavam como uma máquina perfeita. A tripulação como um organismo que deveria se adaptar a ela. Os homens designados para servi-lo eram jovens, muitos deles recém-saídos de academias navais, treinados para suportar claustrofobia, silêncio e pressão psicológica extrema. Antes mesmo do primeiro mergulho, aprendiam que o submarino não perdoava erros. Ele exigia obediência absoluta. Em troca, oferecia abrigo e poder. O clima nos dias que antecederam sua entrada em serviço era paradoxal. Havia orgulho, quase euforia, misturada a um medo que ninguém verbalizava. Oficiais posavam para fotografias, técnicos assinavam documentos e o casco recém-pintado deslizava lentamente para a água, recebendo o batismo que o transformava oficialmente em uma arma de guerra. Mas havia algo diferente naquela unidade desde o início. Ajustes feitos fora do padrão, compartimentos internos modificados, equipamentos cuja função não constava nos manuais usuais. Pequenos detalhes quase invisíveis que mais tarde se tornariam inquietantes. Naquele momento, porém, eram apenas segredos técnicos conhecidos por poucos e ignorados por muitos. Quando a guerra finalmente eclodiu,
O submarino já estava pronto. Silencioso, eficiente, obediente. Ele não sabia ainda qual seria seu destino. Apenas aguardava ordens. Como um predador submerso, recém-criado, esperando a primeira vez em que seria solto no escuro do oceano. Um escuro que, ironicamente, acabaria se tornando sua morada eterna. A primeira missão começou sem cerimônia. Não houve discursos nem despedidas prolongadas. Apenas o fechamento pesado da escotilha, o som metálico ecoando pelo interior estreito e a sensação inequívoca de que, a partir daquele momento, o mundo da superfície deixava de existir. O submarino deslizou para o mar cinzento ao amanhecer, enquanto uma chuva fina apagava as últimas formas do porto. Dentro, o ar era denso, carregado de óleo, metal quente e respirações contidas. Cada homem conhecia seu posto, mas ninguém conhecia o verdadeiro alcance da missão. As ordens eram precisas e, ao mesmo tempo, estranhamente vagas. Rota definida, silêncio absoluto no rádio, imersões prolongadas. Nada além disso. O comandante aceitava sem questionar, mas seus olhos denunciavam tensão. À medida que o submarino avançava para águas mais profundas, o som externo desaparecia por completo. Restava apenas o zumbido constante dos motores elétricos e o estalo ocasional do casco reagindo à pressão. Cada ruído parecia mais alto do que deveria. Cada vibração era interpretada como ameaça. O oceano, acima deles, era um peso invisível. Os primeiros dias transcorreram sem contato inimigo. O que deveria ser alívio transformou-se em inquietação. Submarinos eram caçadores, não fantasmas. A tripulação começava a perceber que aquela missão não seguia padrões conhecidos. Havia mudanças repentinas de curso, períodos de imersão mais longos que o recomendado, exercícios repetidos em compartimentos específicos do navio. Quando o primeiro alerta soou, não foi acompanhado de explosões, mas de silêncio absoluto. Um eco distante no sonar. Algo grande, em movimento lento. O submarino reduziu a velocidade até quase parar. Homens suavam em silêncio, atentos a cada comando sussurrado. A tensão era tão espessa quanto o ar que respiravam. O contato nunca se confirmou. O eco desapareceu como se nunca tivesse existido. Nenhum disparo foi feito. Nenhum ataque registrado. Ainda assim, aquela falsa aproximação deixou marcas profundas. A tripulação percebeu que não estavam apenas evitando o inimigo, estavam evitando serem vistos, como se a própria existência da missão dependesse disso. Dias depois, o clima a bordo já havia mudado. O cansaço se acumulava, a comida perdia sabor e o tempo parecia distorcido. Não havia dia nem noite. Apenas turnos, relógios e ordens. Alguns homens começaram a registrar pensamentos em cadernos pessoais. Outros pararam de falar fora do estritamente necessário. Quando o submarino finalmente recebeu a ordem de retornar, não houve sensação de vitória. Nenhuma carga havia sido disparada. Nenhum navio inimigo afundado. Ainda assim, algo havia sido cumprido. Algo que não constava nos relatórios. A primeira missão não foi um combate. Foi um teste. E todos a bordo sabiam, mesmo sem dizer, que haviam cruzado um limite invisível, do qual não seria fácil voltar. Com o avanço da guerra, o submarino deixou de ser uma promessa silenciosa para se tornar presença constante nas rotas marítimas mais disputadas. As missões se sucediam sem intervalo suficiente para a recuperação. Mal retornavam ao porto e já havia novas ordens, novas coordenadas, novos silêncios impostos. O casco acumulava marcas invisíveis de profundidade extrema. A tripulação, marcas que não apareciam em relatórios. As campanhas se tornaram mais longas, mais arriscadas. O Atlântico já não era apenas um campo de caça, era um labirinto mortal. Comboios aliados multiplicavam-se, protegidos por escoltas cada vez mais sofisticadas. O sonar inimigo aprendia a ouvir melhor. As cargas de profundidade caíam com precisão crescente. Cada detonação fazia o submarino estremecer como um corpo vivo, rangendo, gemendo, suportando forças para as quais nenhum ser humano foi feito.
Dentro, o tempo deixava de existir como conceito linear. Os homens viviam em estado de vigília permanente. Dormiam mal com o corpo apoiado em tubos, torpedos, paredes úmidas. O ar tornava-se pesado, saturado de dióxido de carbono e tensão emocional. O cheiro de combustível misturava-se ao suor e ao medo contido. Não havia privacidade, nem fuga psicológica possível. Os primeiros confrontos diretos deixaram claro o custo da guerra submersa. Um ataque bem-sucedido a um cargueiro inimigo trouxe breves segundos de euforia, rapidamente engolidos pela consciência de que homens estavam morrendo acima deles, invisíveis, anônimos. Logo depois a resposta veio. Hidrofones detectaram o submarino. As cargas começaram a cair em sequência. Explosões próximas apagaram luzes, arremessaram corpos contra o metal, romperam válvulas secundárias. Em uma dessas perseguições, um compartimento sofreu infiltração. A água entrou fina, insistente, gelada. Homens trabalharam em silêncio absoluto, girando válvulas com mãos trêmulas, improvisando vedação com o que havia disponível. Não havia pânico visível, apenas foco extremo. Eles sabiam que qualquer erro significava morte coletiva. As perdas começaram a se acumular, mesmo quando o submarino sobrevivia. Um marinheiro ferido por estilhaços internos. Outro que não resistiu à combinação de exaustão e ar contaminado. Morte sem explosão, sem glória, sem testemunhas. Os corpos eram mantidos a bordo até que surgisse oportunidade de retorno. O silêncio após essas mortes era diferente, mais pesado, definitivo. O comandante também mudava. As decisões tornavam-se mais rápidas, mais duras, às vezes inexplicavelmente cautelosas. Outras perigosamente ousadas. Ele carregava não apenas a responsabilidade tática, mas o peso psicológico de cada homem sob seu comando. Em certos momentos, parecia ouvir ordens que não vinham do rádio, pressões que iam além da estratégia militar conhecida. Havia missões que jamais apareciam nos diários oficiais, rotas desviadas, encontros que não se concretizavam, cargas que não eram torpedos. A tripulação aprendia a não perguntar. Perguntas não mantinham um submarino vivo. Obediência, sim. Ainda assim, a sensação de participar de algo maior e mais obscuro crescia a cada campanha. Com o passar dos meses, o desgaste tornou-se irreversível. Olhos fundos, mãos trêmulas, discussões abafadas em corredores estreitos. Alguns homens começavam a duvidar não da vitória, mas do sentido. Outros se agarravam à máquina, ao ritual, à disciplina, como única forma de continuar. O submarino seguia em frente, mesmo assim. Afundava, emergia, atacava, fugia. Carregava vitórias silenciosas e fracassos enterrados no fundo do mar. Cada missão roubava um pouco mais de sua tripulação e de sua alma. A guerra avançava na superfície, mas ali embaixo ela já cobrava um preço que não apareceria nos livros. Quando a ordem para a próxima missão chegou, ninguém comemorou. Ninguém protestou. Apenas fecharam as escotilhas novamente, porque naquele ponto já não se lutava apenas por estratégia ou ideologia. Lutava-se por sobrevivência. E o submarino, ferido e cansado, continuava a descer, levando homens que já sabiam, nem todos voltariam. A última missão começou como tantas outras, mas algo no ar denunciava que o retorno não estava garantido. O submarino deixou o porto sob um céu baixo e opressivo, nuvens espessas abafando qualquer vestígio de luz. Dentro, os homens se moviam com eficiência automática, como se o corpo já soubesse o que a mente evitava admitir. As ordens eram claras demais, diretas demais. Não havia margem para improviso. As primeiras horas transcorreram em imersão profunda. O mar acima tornava-se um peso esmagador. O casco estalava em intervalos irregulares, sons secos que atravessavam os compartimentos como avisos. Cada estalo era registrado mentalmente. Cada vibração analisada. O submarino descia além do habitual, buscando uma camada onde acreditavam estar invisíveis. O contato inimigo surgiu sem aviso. Um pulso no sonar, depois outro, rápidos, precisos. O comandante ordenou silêncio total. Motores reduzidos,
Luzes mínimas, homens imóveis em seus postos, respirando com cuidado para não produzir som desnecessário. O oceano parecia prender a respiração junto com eles. Então, veio a primeira explosão. Distante, mas forte o suficiente para fazer o casco vibrar como um sino submerso. Ferramentas caíram. Um homem perdeu o equilíbrio. O submarino inclinou-se levemente. Alarmes não soaram ainda, mas todos sabiam, haviam sido encontrados. As cargas de profundidade começaram a cair em sequência. Cada detonação parecia mais próxima que a anterior. O som não era apenas ouvido, era sentido nos ossos, nos dentes, no estômago. Lâmpadas piscaram. Um tubo rompeu. Vapor quente escapou, misturando-se ao ar já irrespirável. Manter profundidade. Desligar tudo que não for essencial. Preparar compartimentos de emergência. As ordens ecoavam curtas, cortantes. A água começou a infiltrar-se novamente, desta vez em 2 pontos distintos. Os homens correram pelos corredores estreitos, escorregando no chão molhado, girando válvulas, reforçando vedação com panos, madeira, qualquer coisa que pudesse retardar o inevitável. O frio da água contrastava com o calor sufocante do interior, criando uma sensação quase alucinante. Outra explosão, mais próxima. O submarino foi arremessado para baixo, perdendo o controle momentâneo. O ângulo de inclinação aumentou perigosamente. Um torpedo soltou-se parcialmente de seu suporte. Um marinheiro ficou preso entre estruturas metálicas, gritando até que o som foi engolido por mais uma detonação. O comandante percebeu que não havia mais saída vertical. Emergir significava morte imediata. Permanecer ali, talvez, comprasse alguns minutos. Ele ordenou uma manobra desesperada. Descer ainda mais, além dos limites teóricos de segurança. O casco gemeu em resposta. Era um som diferente, mais grave, quase orgânico, como se o próprio submarino protestasse. A pressão externa aumentava a cada metro. Parafusos rangiam. Juntas começavam a ceder. Um compartimento perdeu completamente a vedação e a água entrou em jato violento, derrubando 2 homens. Um deles não se levantou. Não houve tempo para resgatá-lo. A porta foi selada. O silêncio após o fechamento foi absoluto. Um silêncio carregado de culpa. O ar tornava-se rapidamente tóxico. Sistemas falhavam em cascata. Sem energia suficiente, sem controle pleno de profundidade, o submarino começou a descer por conta própria. Não uma queda livre, mas um afundamento lento, inexorável. Os homens sabiam o que aquilo significava. Alguns apertaram medalhas no bolso. Outros fecharam os olhos por breves segundos, como se tentassem lembrar da superfície. Uma última explosão atingiu a popa. Desta vez, direta. O impacto lançou o submarino em um giro descontrolado. Luzes se apagaram de vez. Apenas lanternas manuais iluminavam rostos pálidos, suados, cobertos de óleo e água salgada. O comandante tentou transmitir uma mensagem final. O rádio respondeu com estática. Nenhuma palavra foi enviada. Nenhuma resposta viria. A água subia rápido agora. Joelhos, cintura, peito. Homens se agarravam a estruturas, escorregando, lutando para manter o equilíbrio. Alguns choravam em silêncio. Outros gritavam ordens que já não faziam diferença. Um engenheiro tentou religar um sistema auxiliar, apenas para ser lançado contra a parede por mais um estalo profundo do casco. E então, quase abruptamente, tudo desacelerou. O submarino atingiu o fundo com um impacto surdo, abafado pela lama e pela água. Não houve explosão final. Não houve ruptura total. Apenas o som pesado do metal encontrando o leito do oceano. A inclinação cessou. O movimento parou. Dentro, a água continuou subindo por alguns minutos, até estabilizar. Alguns compartimentos permaneceram secos, outros completamente inundados. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo gotejar distante e pelo som irregular de respirações ofegantes. Não se sabe quanto tempo eles permaneceram vivos após o impacto. Minutos, talvez horas. O oxigênio diminuía lentamente.
A escuridão tornou-se total quando as últimas lanternas falharam. Um a um, os sons cessaram. Nenhum pedido de socorro foi registrado. Nenhuma explicação foi dada. Quando o último homem expirou, o submarino permaneceu intacto, selado, imóvel. Um túmulo de aço no fundo do oceano. E o mundo da superfície continuou, sem saber que ali, nas profundezas, uma história inteira havia terminado. Não em fogo, mas em silêncio. Depois disso, não houve mais guerra ali embaixo. Apenas escuridão. O submarino permaneceu onde caiu, envolvido por lama fina e água gelada, enquanto o oceano lentamente retomava o que sempre foi seu. O metal esfriou. Os sons cessaram por completo. O tempo perdeu qualquer significado reconhecível. Décadas se passaram na superfície. Impérios ruíram, mapas mudaram, gerações nasceram e morreram sem jamais saber o que repousava naquele ponto exato do fundo do mar. Acima dele, navios cruzaram rotas invisíveis, baleias cantaram, tempestades passaram. Nenhum deles percebeu o túmulo silencioso logo abaixo. No interior do submarino, tudo permaneceu suspenso no último instante. Objetos pessoais ainda onde foram deixados. Portas fechadas, instrumentos parados em leituras finais. A água não entrou em todos os compartimentos. Algumas áreas ficaram preservadas, como cápsulas de tempo seladas pelo acaso e pela pressão. O oceano, paciente, começou a cobrir o casco com vida microscópica. Depois corais. Depois silêncio novamente. O submarino deixou de ser arma. Deixou de ser missão. Tornou-se memória enterrada. Um segredo pesado demais para emergir por conta própria. E assim permaneceu, imóvel, esquecido, esperando que alguém algum dia ousasse quebrar o silêncio absoluto das profundezas. A redescoberta não veio acompanhada de fanfarra, nem de manchetes imediatas. Começou como um ruído estranho em um mapeamento de rotina do fundo do oceano, captado por sensores que não buscavam história, apenas relevo. Um contorno fora do lugar. Uma silhueta longa demais, simétrica demais para ser rocha. Quando os dados foram revisados, o silêncio voltou a pesar. Meses depois, uma equipe especializada retornou ao ponto exato, equipada com tecnologia que não existia quando o submarino afundou. Veículos operados remotamente desceram lentamente pela coluna d'água, atravessando camadas de escuridão cada vez mais densas. As luzes artificiais cortavam o negro como lâminas, revelando partículas em suspensão, vida microscópica, vazio. Então, o casco surgiu, inteiro, deitado no leito marinho como um animal adormecido. A pintura original ainda visível em alguns trechos, protegida pela ausência de oxigênio. A suástica, parcialmente coberta por incrustações, ainda reconhecível. O silêncio na sala de controle da expedição foi imediato. Ninguém comemorou. Ninguém falou. À medida que os veículos se aproximavam, detalhes perturbadores começaram a surgir. Escotilhas fechadas. Nenhum dano catastrófico visível. Nenhum sinal claro de implosão. O submarino não parecia ter morrido violentamente. Parecia ter sido colocado ali, como se tivesse descido até o fundo e simplesmente parado. Quando as câmeras penetraram por aberturas danificadas, o choque foi ainda maior. Compartimentos preservados, objetos pessoais intactos, mapas ainda presos às paredes e itens que não constavam em nenhum inventário conhecido. Caixas seladas, equipamentos fora de padrão, documentos protegidos de forma quase deliberada. Nada indicava uma evacuação. Nada indicava tentativa de fuga. Os especialistas começaram a revisar relatórios antigos. Datas não coincidiam, coordenadas divergiam. A missão oficial atribuída àquele submarino não justificava sua posição final, nem o conteúdo encontrado em seu interior. Cada nova imagem levantava mais dúvidas do que respostas. Alguns membros da equipe admitiram sentir desconforto físico ao observar as imagens. Não medo, respeito. A sensação de estar invadindo algo que havia sido mantido em silêncio por uma razão. Outros perceberam rapidamente o peso histórico do momento.
aquela descoberta não apenas completava uma história perdida, ela a contradizia. O submarino, esquecido por décadas, havia esperado pacientemente e agora, finalmente iluminado novamente, começava a contar uma versão diferente da guerra. O submarino permanece onde sempre esteve, imóvel no fundo do oceano, mas já não é o mesmo. Ao ser reencontrado, deixou de ser apenas um destroço esquecido da Segunda Guerra Mundial. Tornou-se uma pergunta aberta, um lembrete de que a história, mesmo quando registrada em arquivos oficiais, nem sempre está completa. Lá dentro, cada objeto preservado carrega o peso de escolhas feitas sob pressão extrema. Cada compartimento selado fala de decisões silenciosas, tomadas longe dos olhos do mundo. Aqueles homens não desapareceram em uma explosão espetacular, nem em um ato final de heroísmo clássico. Eles desapareceram em obediência, em segredo, em silêncio. E talvez isso seja ainda mais perturbador. A descoberta obriga historiadores a revisitar certezas. Obriga o público a aceitar que algumas missões nunca tiveram a intenção de serem explicadas. Em guerras travadas nas sombras, nem todos os sacrifícios são reconhecidos e nem todas as verdades sobrevivem à derrota de um regime. Algumas são simplesmente enterradas, junto com aqueles que as carregavam. O oceano, indiferente a ideologias, preservou o que os homens tentaram apagar. Não por justiça, nem por vingança, mas por paciência. Décadas depois, quando a tecnologia finalmente permitiu olhar de frente para o passado, o silêncio respondeu com imagens impossíveis de ignorar. O legado desse submarino não está apenas no aço corroído ou nos documentos encontrados. Está no aviso que ele deixa. A história não é fixa. Ela afunda, espera, e um dia retorna à superfície de forma inesperada. E enquanto o casco permanece no escuro, guardando seus últimos segredos, uma certeza emerge com clareza inquietante. Nem tudo que termina no fundo do mar está realmente perdido. Algumas verdades apenas aguardam o momento certo para serem encontradas.